gostaria de estar agradecendo pela oportunidade, primeiramente a Deus, segundamente agradecer aos pastores que sempre nos incentivam a buscar a palavra de Deus e entendimento na palavra dele. E também a liderança, que sempre nos dá essa vontade de trazer a palavra para vocês e para nós também. Esse momento deste culto de avivamento é uma palavra muito forte. Então, eu agradeço de coração por confiarem a mim essa tarefa e peço para que Deus me use. Aleluia. O tema deste culto é Aviva-nos, um chamado para o avivamento. Mas eu sei que se vocês não repetirem, vão se esquecer rapidinho. Então repita comigo. Aviva-nos, um chamado para o avivamento. Agora com vontade, com toda a vontade que vocês têm. Aviva-nos, um chamado para o avivamento. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que todos gravem esse tema, porque ele é de grande importância para o corpo da ministração. Que todos lembrem que não falaremos apenas sobre avivamento, mas também como manter a chama do avivamento acesa em nossos corações, queimando constantemente todos os dias nossas vidas. Como fazer a transição de um pensamento do qual nós ficamos, nossa, eu queria ser avivado. Nossa, como eu queria ser vivificado pelo Espírito Santo de Deus, para uma realidade onde nós nos tornamos avivados pelas decisões e escolhas que nós fazemos a partir da compreensão e entendimento da palavra de Deus. Aleluia! Não quero que essa seja apenas mais uma ministração na vida de vocês, mas quero que ela seja o ponto inicial para uma caminhada com a presença do Espírito Santo. O Apolo já orou aqui, mas eu quero mais uma vez fazer uma oração para testificar a presença do Espírito Santo nesse ambiente. Peço que os irmãos fechem os olhos e oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta noite eu louvo o Teu nome, pois Tu és soberano, eterno, poderoso e único. Senhor, não há outro como Tu. Tu és o Deus da nossa salvação. Por isso, eu chamo a Ti, Senhor. Venha fazer nesse ambiente a Tua vontade, assim como é no céu. Meu Deus, transforme o nosso ser. Senhor, entra no nosso interior, purifica-nos, ó Pai. Transforma-nos, ó Pai, de dentro para fora. Pai, que nós possamos refletir, Pai, a Tua imagem a partir de hoje, Deus. Peço, Senhor, que o Senhor venha fazer uso, Pai, da minha vida neste ambiente, Pai. Pai, para que toda a glória seja destinada somente a Ti, Senhor. Peço que o Senhor use-me, Pai, para que cada palavra que saia da minha boca, Pai, saia como uma flecha que acerta o alvo, Pai, em meio à escuridão. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te pedimos pela Tua presença, Pai, e agradecemos para todo sempre, Pai, pois toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja destinado somente a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, podem tomar os seus assentos. Aleluia. Muito bem, como nós vamos falar de avivamento, se nós não dissermos o que é avivamento? Há um tempo atrás, eu li um livro chamado Heróis da Fé, onde ele narra a história de 20 heróis, 20 homens de fé, que descreveram o avivamento como sendo um movimento do Espírito Santo. E esse avivamento, ele traz para nós renovação, transformação e despertamento para a ação. Temos que lembrar que o avivamento, ele não pode ser forçado. O avivamento, ele pode ser forçado? Pode? Aleluia. Então o avivamento, ele não pode ser forçado. Peço que vocês abram as suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 18. Amém? Quem achando vai dando glória. Aleluia. O texto diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Ao contrário,
deixem-se encher pelo Espírito. Glória a Deus. Gabriel, mas o que tem a ver esses ensinamentos de Paulo com o tema de avivamento? Mas para começar, um versículo isolado ele pode trazer muitas ideias contrárias ao verdadeiro propósito. Por isso, eu vou, antes de tudo, resumir o capítulo 5 de Efésios, para que possamos fazer essa ligação entre o versículo 18 e o avivamento verdadeiro. Primeiro ponto, eu aconselho que anotem. Anotem no seu coração, anotem na Bíblia, anotem. Paulo começa o capítulo chamando os cristãos a serem imitadores de Deus. Imitadores de? Aleluia. E o que é ser imitador de Deus? Cristo, Ele nos amou e se entregou pelo meu e pelo seu pecado. A vida de alguém que se diz cristão tem que ser uma vida de plenitude, que entenda que temos que dar tudo para Deus, assim como Ele deu a vida de seu Filho por nós. Está disposto a sacrificar tudo que temos para o nosso Deus. E Paulo continua dizendo que entre nós não deve haver sequer menção de imoralidade sexual e nenhuma espécie de cobiça e impureza. Ele diz também que um dia nós já fomos trevas, mas que agora somos luz. Então que hajamos como filhos da luz que nós somos. Aleluia. Na luz consiste toda a bondade, justiça e verdade da parte do Senhor. Ele diz que nós devemos discernir o que é agradável ao Senhor e o que não é. Ele também nos manda tomar cuidado com a forma que nós vivemos, para não sermos insensatos, não sermos imaturos, mas sermos como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade que o Senhor nos deu. E hoje, nós estamos aqui adorando ao nome dEle. Hoje, nós estamos aqui sentados neste momento, mas em espírito de adoração. Como nós temos aproveitado as oportunidades que Ele tem nos dado. Hoje, como que você aproveitou essa oportunidade? Bom, até agora, eu estava apenas resumindo o capítulo 5 de Efésios. Vamos começar a pregação a partir de agora, glória. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Ao contrário, deixem-se encher pelo Espírito. Nessa parte do texto nós podemos entender que a embriaguez não é apenas algo físico, mas também é algo espiritual. Como pode alguém que quer ser avivado não ter disciplina de fugir da aparência do mal? Como pode alguém que quer ser avivado, ser cheio do Espírito de Deus, não conseguir ter um momento de intimidade com o Pai, abrir a sua Bíblia e orar? Como pode uma pessoa cantar viva no Senhor, mas não abre o coração para Deus entrar? Meu Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Todos que querem ser cheios do Espírito Santo de Deus, têm que ter ciência que falta de autocontrole e comportamento pecaminoso não deve fazer parte da vida de um cristão. Eu quero assimilar a embriaguez aqui do texto com a falta de autocontrole. Tudo que foge do seu controle se torna algo desastroso. Tudo que foge do seu controle, às vezes toma proporções que você não consegue mais resolver sozinho. Contudo, quando nós nos entregamos completamente para ser cheios do Espírito Santo, é aí que percebemos o quão pecaminosos e sujos nós somos. Mas isso é bom, muito bom. É neste momento que nós entregamos nossa vida para Deus que nós abrimos nossos olhos, onde cai aquela venda do mundo que estava tampando a nossa visão, aquela venda da qual nos mostrava que todas as coisas que estávamos fazendo era certa, mas aí quando cai essa venda nós percebemos que nós estávamos imersos e sujos no pecado, que nós não éramos dignos de estar aqui, mas graças ao amor do Senhor estamos. Quando nós abrimos o nosso coração para o renovo de Deus e escolhemos limpar por completo, mergulhando no mais profundo e infinito amor dEle, aí que aceitamos que não éramos nada além de pecadores. A partir do momento que nós entendemos isso e temos compreensão de que Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo é tudo que nós precisamos, a partir desse momento que nós entendemos e abrimos nosso coração,
nós somos transformados e redimidos por Ele. Você quer ser transformado e redimido pelo Senhor nessa noite? Só você que quer ser transformado e redimido pelo Senhor, dá um glória a Deus nessa noite. Aleluia. Repita comigo. Repita comigo. Eu estou preparado para ser transformado e redimido por Deus. Hoje. Com decisão. Hoje. Aleluia. A primeira fase de uma vida de avivamento é reconhecer que sem Deus não somos nada. E sem Ele não passamos de filhos das trevas. Sim, meus irmãos, sem Deus nós não passamos de filhos das trevas. Mas com Ele temos o direito de sermos chamados de filhos de Deus. E o que hoje você está permitindo que te preencha? Nessa noite, como você chegou aqui? O que está te afastando da presença de Deus hoje? Traga isso à memória neste momento. Porque no decorrer dessa pregação, nós iremos trazer um avivamento verdadeiro através da disciplina da consciência. Aleluia. Hoje, o que falta para você ir mais profundo na presença de Deus? Aleluia. Abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, e é muito interessante isso, meus irmãos, que Jesus vai dizer isso antes dele subir ao céu. Um pouquinho antes dele subir ao céu, pouca coisa antes. Ele vai dizer o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas, antes de chegarmos no versículo 8, ainda tem uma trajetória em Atos dos Apóstolos. E o que me impressiona nesse texto é que ali no comecinho do capítulo 1, antes de chegar no versículo 8, na parte C do versículo 4, Jesus diz algo que foi dito no livro de Lucas, no finalzinho do livro de Lucas: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. E essa frase ela tem todo o sentido para o avivamento verdadeiro. Só quem tem domínio próprio para esperar o tempo de Deus entende que é necessário esperar vindo do céu a sua porção. Aleluia. Repita comigo: domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Mas se engana quem pensa que ficar em Jerusalém é ficar parado, é ficar de braço cruzado esperando cair algo do céu. Se engana quem pensa que ficar em Jerusalém as coisas vão cair na sua mesa de graça, sem fazer nada. Ficar em Jerusalém significa fortalecimento, confiança na palavra de Deus, significa aprendizado, maturidade, estudo, aprofundamento e capacitação. Ficar em Jerusalém não é ficar parado. Ficar em Jerusalém é esperar o tempo do Senhor com disciplina e autocontrole, através do fruto do Espírito Santo. Glória a Deus. E se nós pararmos por um momento para refletir, isso faz todo sentido. Precisamos nos alimentar, fortalecer, crescer, para aí sim sair. O engraçado é que muitas pessoas pensam que simplesmente é chegar, ser avivado e sair aí fora pregando ao mundo. Mas não, temos que estar preparados. Ninguém coloca uma criança para correr logo de cara. Um bebê recém-nascido, imagina comigo, se ele corresse de vez, não ia dar certo, né? Primeiro ele tem que aprender a sentar, para começar a engatinhar. Aí sim, antes mesmo de entender como que funcionam as pernas, ele começa a andar. Assim as coisas no reino de Deus. No reino de Deus não é diferente. Tudo é um processo.
nós não vamos achando que Deus vai chegar e soprar nas nossas orelhas a palavra dele para levar aos 4 cantos dessa terra, se não tivermos a decência de abrir a palavra para buscar a face dele. Nós devemos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Nós devemos mostrar ao Pai interesse pelo amor ao Evangelho. Repita comigo: eu tenho interesse e amor pelo Evangelho. Pelo Evangelho. O avivamento verdadeiro não é algo temporário, não é algo que se conquista com emocionalismo, não é algo que se conquista através somente de louvores de emoção. Não, o avivamento verdadeiro, ele flui quando você abre completamente a tua vida para que o Espírito Santo de Deus faça morada. O avivamento verdadeiro acontece quando nós tomamos o posicionamento, onde nós decidimos seguir à risca a proposta que Jesus nos deixou, uma proposta de amor, perdão e transformação. Repita comigo: uma proposta de amor, perdão e transformação. Quem é avivado, meus irmãos, ama. E quem ama, perdoa. E só ama e perdoa quem já foi transformado. Meu Deus! Ah, Jesus! Mas para sermos transformados, nós temos que passar por um momento de reconhecimento. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Para a transformação vindo da parte de Deus, primeiro nós temos que saber onde nós estamos errando. Primeiro nós temos que saber o que é pecado, o que nos afasta da presença dEle. Nós temos que saber, porque senão o renovo de Deus não vai entrar. Só acontece uma transformação quando o Espírito Santo entra. E o Espírito Santo só entra em nossas vidas através da consciência. Quando você tem consciência, entendimento, que você abre o coração para Ele, aí sim vai ocorrer uma transformação. Calma, calma, jovens. Principalmente os jovens, calma. Nós sabemos que nós temos que desejar, nós temos que buscar pelo avivamento. Mas lembre-se, Moisés ficou 40 anos dentro do templo do Egito, aprendendo tudo sobre o Egito, sendo instruído com escrita, leitura, arquitetura, artes, domínios da guerra, aprendendo sobre diversos tipos de coisas. E graças à espera de Moisés, durante 40 anos, hoje nós temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, no qual nós baseamos a nossa fé. Aleluia. Mas a espera dele também não parou somente em 40 anos. Moisés teve que fugir para o deserto de Midian. E no deserto de Midian ele também aprendeu coisas lá. Enquanto ele cuidava dos rebanhos de seu sogro, ele aprendia como viver naquelas terras áridas. Ele aprendia como sobreviver naquele terreno. E aí então, depois de 80 anos, 80, jovens, vocês entendem que não foi em 10, não foi em 20, 30 minutos, não foi simplesmente um momento que ele estava cantando, mas 80 anos ele voltou para cumprir o chamado do Senhor. Em 80 anos Moisés voltou para a terra do Egito, para cumprir o que o Senhor tinha prometido para ele. E aqueles que ainda não, tem gente que tem dúvida que Deus vai cumprir o que tem prometido para você. Meu Deus, aleluia. Repita comigo: enquanto espero em Jerusalém, estou sendo capacitado para o reino de Deus. Mas o ponto principal que eu quero mostrar é justamente esse. Não fiquemos apenas cantando aviva no Senhor, apenas cantando aviva no Senhor, sem tomar uma atitude, sem tomar uma decisão. Que possamos mostrar amor suficiente a Deus, para que enquanto não formos avivados, enquanto ainda não ocorrer esse avivamento, estejamos preparados, pois o tempo está se acabando, e o confronto é iminente. Meus irmãos, o confronto está na nossa cara. Meu Deus. A igreja precisa estar preparada, o jovem precisa conhecer a palavra, para que quando chegar o seu avivamento, o seu revestimento com fogo,
ele não seja parado por uma palavra de ofensa, uma palavra de afronta, mas entenda que aquele que está com ele é maior que toda a sombra que tenta se projetar para te derrubar. Jovem, entenda isso. Esse tempo que nós ficamos em Jerusalém, esse tempo de espera que nós ficamos no Senhor, não é um tempo à toa, é um tempo para quando o inimigo tentar se levantar contra a sua vida, você entender que aquele que está atrás de você, que te sustenta, que não dorme, é maior que toda a sombra que tenta te derrubar. Glória a Deus. Diga: palavras lançadas contra mim não me pararão, pois a minha força vem do meu Deus. Mas como Jesus disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins das terras. E foi lá, enquanto Jesus subia aos céus, de forma visível a todos, que ele deixou a promessa que o Espírito Santo viria sobre eles, e que receberiam poder quando o Espírito Santo viesse. Alguém aqui tem alguma dúvida que esse Santo Espírito veio no dia de Pentecostes e está sobre nós até hoje, e está aqui neste momento, sobre esta ministração, sobre este culto, neste momento de adoração? Esse mesmo Espírito que Jesus disse enquanto subia aos céus que viria, ele está aqui hoje para te avivar, para te tocar, te levantar e restaurar. Esse Santo Espírito está nesse ambiente. Abra o teu coração para ele. Meu Deus. Eu tenho algo para te falar, jovem. Eu tenho algo para te falar, jovem. Ai, Jesus. Nós somos a geração que sucedeu e assumiu a responsabilidade de espalhar o Evangelho por essa terra. Somos nós. Se posicione. Nós somos testemunhas de Cristo, e nós iremos levar este Evangelho por toda essa terra e até os confins dela. Por isso, nós estamos nos preparando. Por isso, nós viemos para os cultos. Nós assistimos às aulas que temos com os nossos pastores. Nós lemos a Bíblia, nós oramos e jejuamos. É por isso. É por isso que nós esperamos em Jerusalém. Porque hoje, quando o Espírito Santo de Deus vier falar conosco, nós estejamos completamente capacitados para levar a palavra dele, sem ter dúvida de que quando você falar, almas serão tocadas e vidas serão levantadas. De quando você falar, pessoas se converterão dos maus caminhos que estão. A sua boca é como flecha, e o seu corpo é para ser usado pelo Senhor. Abra a tua boca para que Deus fale através dela. E não tenha dúvida de quando isso acontecer, o Espírito Santo de Deus vai fazer uma ponte entre a palavra que sair daqui para o coração que está lá. Mas eu tenho uma pergunta depois de tudo isso. E a pergunta é: nós estamos dispostos a ser usados por Deus? Nós estamos dispostos a encarar o mundo? Como você tem vivido a sua missão? E mais importante do que isso, como nós vamos viver essa missão a partir de hoje, a partir de agora? Aleluia. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29 vai dizer assim: depois derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus velhos terão sonhos, e os seus jovens terão visões. O avivamento é para todas as idades,
todas as idades e para todos os povos. Deus deseja derramar o seu Espírito sobre todos nós. É sobre todos. Nunca é cedo demais para começar a exercer o chamado que Deus tem para a sua vida. Nunca é cedo demais. E jovem, você que acha que é muito jovem para começar a seguir a Deus, tenha o entendimento hoje de que só tinha um discípulo que era maior de idade, e esse discípulo era Pedro. Os outros discípulos, eles ainda eram jovens, jovens como eu e você que aqui está, entre 14 e 16 anos, mas ele tinha um entendimento de que aquele homem que estava chamando por eles ali, não era simplesmente qualquer homem, mas era o Deus em forma de homem, o Deus vivo, o Deus que não volta atrás com sua palavra. Eles tinham esse entendimento, e por isso mesmo eles sendo jovens, eles tomaram posicionamento, e é isso que Deus pede de vocês hoje, posicionamento para seguir a palavra dEle. Aleluia, glória a Deus. E aos mais velhos, eu volto a lembrar da passagem onde falamos sobre Moisés. Moisés, ele não encerrou o seu chamado com 40, não encerrou o seu chamado com 80, mas ele encerrou o seu chamado depois que cumpriu todo o propósito do Senhor, aos 140 anos. Foi neste momento que Moisés encerrou o chamado. O avivamento para aqueles que estão pensando: eu sou velho demais para viver isso. Saiba que o avivamento também é para todos vocês. E saiba que se você abrir o seu coração para a palavra de Deus te usar, Deus vai fazer uma forma viva de trazer vida para onde você for. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7 vai dizer: por isso eu lhe recordo que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Agora é algo, jovens, algo muito forte. Nós estamos vivendo em um mundo muito acelerado, onde tudo acontece de maneira muito rápida, onde o excesso de dopamina no nosso cérebro nos controla. É uma velocidade que não temos como processar toda a informação que está sendo jogada em nossos rostos. Estamos cercados de câmeras, celulares, cercados por tecnologias, estamos cheios de distrações, principalmente de redes sociais. E eu digo isso não simplesmente por coisas que eu tirei da minha cabeça, não, mas ontem nós tivemos uma live onde nós falamos sobre o culto que ia ter hoje, e muitos jovens disseram exatamente que o que trazia distrações, o que afastava da presença de Deus era justamente redes sociais. O excesso, tudo que é excesso te faz mal. Se for para ter excesso de algo, que tem excesso do Espírito Santo na tua vida. Aleluia. E por conta dessas distrações, muitas vezes acabamos sendo apagados espiritualmente. E eu creio que, assim como já aconteceu comigo, aconteceu com pessoas aqui. Mas o poder de Deus é muito maior do que tudo isso que está acontecendo. Nós não nos damos conta que a culpa é nossa, porque não nos posicionamos. E vocês veem que eu trouxe mais uma vez essa parte de posicionamento. Isso é importante não somente para o nosso coração, mas sim para Deus enxergar o que nós temos a entregar a Ele. O posicionamento mostra quem você é verdadeiramente. Você poderia estar pecando, fazendo tudo que não presta, tudo de errado, mas um posicionamento voltado à palavra de Deus, é isso que te faz ficar de pé, em meio a qualquer tipo de distração. Entenda isso nessa noite, jovem. Meu Deus. Repita comigo: eu devo me posicionar e parar de negligenciar o Espírito Santo de Deus. Não podemos dar espaço para a negligência ao Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso melhor amigo. E muitas vezes nós esquecemos que Ele está ao nosso lado, que Ele está junto conosco, e nem sequer falamos bom dia, boa tarde ou boa noite, o mínimo que seja. Muitas vezes nós esquecemos disso. Qual foi a última vez que você abriu o seu coração para sentir a presença de Deus perto dele?
Qual foi a última vez que você orou com sinceridade e coração aberto a Ele? Qual foi a última vez que você falou: Espírito Santo, eis aqui os meus problemas, é por isso que eu não te alcanço, me ajude a alcançar o Pai? Qual foi a última vez que isso aconteceu? E é por isso que nós vivemos como se a chama estivesse se apagando, e está se apagando. Claro que está. Se nós não trouxermos lenha todos os dias, pela manhã, para colocar sobre o altar, a chama que está no altar vai virar cinzas, e as cinzas o vento leva embora. Meu Deus, de onde veio isso? Nem está aqui, gente. Eita glória. Aleluia. Mas graças ao amor que Deus tem por nós, Ele tem um plano de avivamento para as nossas vidas. Quando lemos o versículo, o apóstolo Paulo nos ensina que não devemos permitir que o espírito de medo, ansiedade ou conformismo apague a chama que Deus colocou em nossos corações. Deus nos deu poder, autoridade, amor e disciplina. Foi Deus que nos deu. O avivamento começa quando despertamos e abrimos nossos olhos para isso. Aleluia, 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 aleluia. Quando nós estamos passando por problemas nas nossas escolas, faculdades e até mesmo trabalhos, a tendência é ter um desânimo espiritual. É como se a chama da fé estivesse se apagando aos poucos. Você vem ao culto e fica como se fosse no teatro. Você abre a Bíblia, escuta o que o pregador fala, ouve o que ele está falando e coloca a mão no coração, mas o seu coração está distante da presença dele. Isso acontece quando nós estamos passando por momentos de dificuldades, quando nós não estamos posicionados em Cristo verdadeiramente. Isso aqui vai fugir um pouquinho da mensagem, mas é coisa rápida. Paulo, quando estava preso na cadeia, a cadeia dele não tinha nem janelas e ela alagava. Ele falou: a minha alegria, ela vem do meu Senhor. Lembre-se, quando você estiver desanimado, passando por problemas na sua vida, não importa se é no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, lembre-se, a sua alegria, ela vem do seu Senhor. E quando isso acontece, nós temos um processo para reativar essa chama. E o primeiro passo desse processo é justamente o arrependimento. Sem arrependimento não tem restauração. Sem arrependimento não tem renovo, não tem transformação. Quando nós passamos por isso, algo está bloqueando a nossa chama. Talvez seja o pecado que nós não confessamos. Talvez seja a falta de perdão que nós não liberamos. A ingratidão e, como eu disse, o cansaço emocional. E esses são obstáculos que são comuns na vida do cristão. E é justamente por isso que eu trouxe essa reflexão. A sua alegria, a minha alegria, ela tem que vir simplesmente do nosso Senhor e estarmos posicionados nele. Aleluia. O arrependimento não é apenas um ato de abrir a sua boca e falar: me perdoa, Senhor, mas um ato de reconhecer que precisamos mudar. Não podemos continuar da mesma maneira. Por exemplo, se você tem se afastado das palavras de Deus, das práticas espirituais do Espírito Santo de Deus, e tem se deixado dominar pelo medo e pela ansiedade, você, depois de entender que é um posicionamento que muda toda a trajetória da tua história, não é hora de se posicionar hoje e voltar à palavra de Deus, voltar ao princípio, voltar ao arrependimento, voltar ao perdão? O arrependimento, ele é um processo de limpeza. Ele limpa as nossas impurezas, os pensamentos negativos e as atitudes que nos afastam de Deus. Aleluia. Meu Deus. Vou dar uma adiantada aqui.
porque a gente já comprometeu o nosso horário. Mas a palavra está forte, irmãos, e vou adiantar rapidinho. A mensagem principal do texto que eu quero trazer é simplesmente o seguinte. Ezequiel 33. Deus, Ele nos constituiu como atalaias, sentinelas do Senhor. Eu vou ler brevemente esse texto e dar uma explicação, porque o nosso tempo já foi embora. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra essa terra, e tocar a trombeta para advertir, o povo então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, a espada vier e tirar sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada, não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. A sentinela sempre foi necessária para trazer segurança e conforto ao povo, tanto em tempos de paz quanto em tempos de guerra. O sentinela, como nós acabamos de ler no texto, tem um papel importante para a sobrevivência de uma vila, vilarejo ou cidade. Vidas dependiam desses sentinelas. E agora vamos trazer para o contexto espiritual. Ali naquele momento, Deus estava falando que estabeleceria através de um homem para ficar naquela cidade uma sentinela. Este homem ali era Ezequiel. Mas Deus não falou simplesmente de forma física com ele, mas também espiritual. Deus estava falando que estava vindo algo do céu para aquela cidade. E Ezequiel, ele tinha a missão de avisar a todos, porque senão a morte viria. E que morte é essa, senão a morte espiritual, onde nós nos afastamos da presença de Deus? A mensagem é a seguinte: Deus te estabeleceu. Olha aqui para mim, jovem. Jovem, Deus te estabeleceu como sentinela dele. Você tem que estar atento, preparado e pronto para levar a palavra adiante. Se você não falar da palavra para aqueles que necessitam, e eles morrerem porque não souberam, a culpa recairá sobre nós que fomos feitos de sentinelas. Mas não é simplesmente levar a palavra de qualquer jeito, não. Nós vimos que temos que estar sendo preparados em Jerusalém. Não é simplesmente chegar e falar Jesus te ama sem mostrar o caminho para Jesus. Você é sentinela de Deus. Nesse momento se posicione, tome um posicionamento na sua vida. Extrapolamos mais 5 minutinhos, mas eu tenho 2 minutos para trazer essa mensagem e ela é muito importante. Muito importante. Nós sabemos que antigamente o inferno ele se manifestava de forma na qual ele queria ser poderoso. Ele queria mostrar que tinha mais poder que Deus. Por isso nós víamos muitas manifestações espirituais, principalmente no ambiente de igreja. Porque o inferno ele queria trazer o quê? Uma desconstrução. Falar assim, esse Deus é tão poderoso, o que eu estou fazendo aqui? Mas olha como que o inferno é ardiloso. Hoje em dia ele se movimenta como se não existisse. E a partir desse momento que ele finge que não existe, ele consegue fazer o que ele quer na sua vida sem você perceber. Porque você vai pensando que não tem espírito maligno e opressor te cercando. Você está achando que essa situação que você está passando é simplesmente coisas da carne. Mas na verdade, tem algo por trás. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele tem poder para curar, libertar e quebrar cadeias. E hoje eu declaro sobre a vida de cada um que aqui está, um posicionamento espiritual, onde você terá autoridade da parte de Deus para trazer vida à sua família e ao teu espírito, em nome de Jesus.